porque tinha gente, né, com muito poder político e muito poder no judiciário para se blindar. Agora, você olha um paralelo com os Estados Unidos em relação à obra. Aqui tem muita corrupção em obra, tem muito escândalo em obra. Nos Estados Unidos é muito difícil ter. Sim. E existe um mecanismo lá que eu defendo que exista aqui, que é performance bond, né? Toda obra que é contratada nos Estados Unidos, boa parte delas, principalmente de grande porte, você contrata um seguro, né? E se a obra não é entregue no prazo, se a obra não é entregue com aquela qualidade, o seguro tem que bancar ou tem que tocar a obra. E aí, o interesse do seguro é fiscalizar, é uma espécie de Ministério Público privado, né? É um fiscal particular, né? E aí ele tem um interesse econômico direto de que a obra ande, então ele, na hora de participar da licitação, ele vai querer que seja uma empresa decente, e de qualquer jeito aquela obra vai sair, ou no mínimo o Estado vai ser indenizado, porque tem uma seguradora, né? Tentei aprovar isso no Congresso e a resposta que eu tive é: nós não temos seguradoras grandes o suficiente para fazer isso, né? Para fazer esse seguro. Eu falei, então, gente, se a gente criar esse mercado, imediatamente vão surgir seguradoras interessadas. Não existe hoje porque não tem demanda. Eu vou fazer até uma provocação, Vilela. Se os nossos telespectadores tiverem curiosidade de jogarem no Diário Oficial ou até no Google, existem dezenas de liquidações de instituições financeiras no Brasil ao longo de um ano. São várias as liquidações. Por quê? E é uma prova que o sistema do Banco Central funciona. A operadora financeira está cometendo ali alguns deslizes, o banco vai lá e liquida e ponto final. Eles não têm dó, são casos bastante comuns, inclusive. É que a gente está acostumado com os grandes bancos, e é óbvio que com os grandes bancos isso não vai acontecer, diferentemente com os pequenininhos, porque os grandes bancos são mais sérios, têm mais aportes, têm mais estrutura. Então liquidações existem e mostra que o nosso sistema é bom. É que o Banco Master foi um cisne negro nessa história toda aí. Tanto que teve uma entrevista do Armínio Fraga falando o seguinte: no governo Fernando Henrique, o Banco Central liquidou 2 ou 3 grandes bancos de amigos do presidente da República, de amigos do Fernando Henrique. Excel, Econômico. E ninguém questionou a atuação do Banco Central como foi questionado agora, né? E não era autônomo, não tinha autonomia que tem agora. Não tinha autonomia. O presidente da República poderia tirar o presidente do Banco Central a hora que ele quisesse, e mesmo sendo banco de amigo dele, não tirou. Kim, dando um passo atrás e tratando da questão do impeachment realmente, independente do número de assinaturas, o presidente tem o poder de pauta. Mas nós criamos um jabuti, digamos assim, que é a CPMI, mediante uma decisão do STF durante o governo do Bolsonaro, havendo as assinaturas mínimas, a obrigação de instauração na abertura do Congresso Nacional, não da Câmara e não do Senado. Você poderia explicar isso para a rapaziada? Que aí eu acho que é um caminho legal que a gente vai acabar caminhando para isso. Não, nós tomamos esse caminho, né? Nessa última terça-feira, a gente protocolou mandado de segurança, né, para obrigar o presidente do Congresso Nacional a abrir de minoria, né? O governo não quer investigar, né? O governo geralmente é o investigado. Então, correta a decisão do Supremo de que, se eu coleto lá, por exemplo, na Câmara, acho que são 171 assinaturas, o presidente da Câmara tem que abrir. Mesmo que a maioria não queira, e mesmo que o presidente da Câmara sempre é eleito pela maioria, então ele é obrigado a abrir. Nesse sentido, essa é a razão pela qual a gente ingressou com mandado de segurança para obrigar o presidente Davi Alcolumbre a abrir a CPMI do Banco Master. Agora vamos ver qual que vai ser a decisão, se eles vão mudar a própria jurisprudência ou não. Quer fazer uma aposta? Maravilha. O Paulo César, ele perguntou aqui, na prática, quais os mecanismos existem para investigar ministros do STF se surgirem suspeitas sérias e interferência ou favorecimento? Eu vou até fazer um parênteses, a gente discutiu muito há um tempo atrás a questão do Código de Conduta, que o Fachin, quando assumiu a presidência, disse que havia necessidade de um Código de Conduta. Eu discordo, porque hoje a gente tem a Constituição, que dá meios para investigar um ministro do Supremo, a Lei Orgânica da Magistratura dá meios para investigar um ministro do Supremo, o Senado Federal tem o impeachment como mecanismo, e os próprios pares, os próprios ministros, têm a possibilidade de investigarem os seus pares. Então nós temos aqui, chutando por alto, sem aprofundar muito, 4 mecanismos de investigação.
fora os crimes que nós temos previstos no Código Penal, que são aplicados em relação aos ministros, e os crimes de responsabilidade da Lei 1079 de 50, que também são aplicados em relação aos ministros. Então, mecanismos e fundamentos existem. O que falta, na minha visão, é vontade ou coragem. E aí é uma questão que entra na esfera da psique individual de cada um dos órgãos responsáveis por isso. Mas mecanismos existem muitos. Não sei se o que... Não, concordo plenamente. É isso. Eu acho que o código de conduta só seria necessário para expor na cara, assim, ó, gente, entendeu? É para constranger, né? Comporta aí, rapaziada. Fica no cantinho da obediência aí. Porque grande parte ali das condutas estão previstas no Código de Conduta já estão previstas na Lei Orgânica da Magistratura, Mas né? não E os teve- caras cagam pra tudo, Não né? teve uma interpretação que os ministros do Supremo deram de que a LOMAN não se aplica para eles? Não teve uma coisa dessa? Não? Não, o CNJ não é competente para... O CNJ, a Loman não. A Loman está vinculada a eles, mas não tem quem a aplique, né? Entendi. Maravilha. Tem que ser os próprios ministros, né? Os próprios Uhum. pares. Sim. Então vamos lá, vamos pensar que, sei lá, num cenário hipotético, descobrem que um ministro, ele cobrou 130 milhões de propina, inventou alguns contratos para evitar o descobrimento de propina, mas acabaram vazando algumas coisas e descobriram. O que vai ter que ser feito? Uma provocação à PGR, a PGR abrir uma ação penal contra essa pessoa, e o pleno, né, do Supremo, os 10 hoje, né, são sempre 11, mas hoje só temos 10, e ficaremos com 10, eu acho, esse ano Nossa, é inteiro. verdade, a gente só tá com 10. Então, Eu não me toquei disso. É, Porque saiu o Barroso e o Senado tá barrando o Messias. Não tinha lembrado disso. exatamente. Então, hoje só temos 10, esses 10 vão Que, analisar. aliás, esse é um ponto importante. Tem uma facção ali do bolsonarismo que fala, não, a gente não pode fazer o impeachment do Alexandre de Moraes nem do Dias Toffoli porque vai abrir vaga pro Lula indicar. Gente, o Lula indicou e o Senado tá segurando. Sim. Então, assim, cair dois ministros do Supremo, não tem nenhuma garantia de que o Lula vai poder indicar. Ele pode indicar, o Senado pode negar e a indicação pode ficar pro próximo presidente da República, né? Então, esse papinho furado pra blindar o Toffoli, pra blindar o Alexandre, porque se for assim, sempre que tiver um presidente que a gente não gosta, que seja corrupto, que seja canalha, a gente não vai derrubar ministro Supremo. Então o ministro Supremo pode roubar, tem licença pra roubar, enquanto tiver um presidente que a gente não gosta. Sim. Na minha opinião, eu até apostaria que não há clima esse ano para você aprovar qualquer indicação para o ministro do STF. Ó, e teremos mais novidades, porque eu tô vendo aqui que a PF apreendeu 8 celulares de Vorcaro. É muito celular para uma pessoa só, louco, né? hein? E o material divulgado até agora é apenas 30% de um dos aparelhos, Kim. Ou seja, um deve ser para cada amante, será? 8 celulares, um pra cada peleleca. Fica a dica aí, ô Lene. Ou não, ou... Eu tenho um celular e 2 outros eu deixei aqui no estúdio. Não sei como Nossa, estão sendo utilizados eu pensei que esses você celulares. fosse falar, eu tenho um celular e 2 pelelecas. Pô, é uma boa isso aí. Quinta serelepe hoje, né? O que hoje tá todo. Tudo. Manda aí, Lene. Ó, Mas- Pode falar. Né? Ó, o Antônio, ele mandou o seguinte aqui: se houver ligação com integrantes do governo, isso indicaria corrupção sistêmica ou apenas responsabilidade individual de alguns agentes? Acho que já é corrupção sistêmico, sistêmica já. Já. É Sistêmico. sistêmico. Isso aí, não há dúvidas. Independentemente São de todos governo sistematicamente ou não, né? filhas da puta. é. Essa é a verdade. Corrupção no Brasil é política de Estado. Ó, o João Paulo, ele perguntou aqui o seguinte: qual seriam as consequências jurídicas mais graves caso se comprove interferência política ou judicial em favor do Banco Master? Prisão, né? O resultado jurídico mais grave, prisão, obviamente. Só que aí são muitos os crimes, né? Tem aquele crime de gestão fraudulenta da lei dos crimes contra o sistema financeiro, tem o crime de organização criminosa, tem associação criminosa, tem lavagem de dinheiro, tem corrupção ativa, corrupção passiva.
E é onde a criatividade eu for. São acho- muitos os crimes, Eu são acho muitas que tem um as efeito penas. a mais, que é a completa deslegitimação do sistema, né? Ah, a gente sim, vai ter que, sim. assim, essa Constituição não dura mais 5, 10 anos. Eu E o discordo, certo seria França. os anteciparmos e mudar algumas questões dela. Eu discordo porque a capacidade de reinvenção do nosso sistema político é muito grande. Basta lá. O mensalão era o fim, a Lava Jato era o fim. Esse aqui pode ser um capítulo igual, que vai marcar a história do país, mas não acho que vai ter a capacidade, seja qual for o resultado, de mudar o nosso sistema como um todo. Não estou falando que não tenha necessidade, eu estou falando Sim, que o efeito você não acha que vai exato. acontecer. É aquela tradição do áudio do Romero Jucá, né? Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Não sei se você se lembra desse áudio que fazia Lembro. lá na época da Lava Jato, né? Do Romero falar, precisamos pacificar as coisas, um grande acordo aqui com o Supremo, com tudo. Mas eu acho, assim, que se eu tivesse o poder de fazer uma nova Constituição, esses caras do Banco Master, vamos supor, vou fazer um exercício fictício aqui de imaginação. Numa nova Constituição, cara, um cara que, sei lá, os crimes acumulados, as penas acumuladas, elas somem mais do que 60 anos, esse cara tem que morrer. Tem que ir pra pena de morte. Entendeu? O cara cometeu o crime que dá mais de 60 anos de cadeia, cara, puta, vai embora, meu. Vai pro papai do chão. Chega, porra. O cara tá fazendo o quê aqui? A punição dele não pode ser cumprir um sexto da pena numa cadeia qualquer, mandando mensagem pra Peleleca, né? Pra quando sair. E recebendo visita íntima, né? Tô vendo aqui que o Vorcaro também comprou um hotel em Campos do Jordão por 100 milhões. O cara gastou dinheiro aí, né? Pra você ver. Ou seja, ele gastou... E 100 milhões pra ele é dinheiro de troco, né? Dinheiro de... Sai do 13º dele. né? Fala, Lene. Mano, imagina o quanto o Vorcaro, quando saiu do Banco Master, não sacou de FGTS. Ah, sim. Nossa Seguro-desemprego. Mano, imagina. Acho que ele tirava uns 3 mil limpo, mas vale refeição. Não, ele tava gastando 50 milhões por mês em cartão. Eu fico imaginando um gestor de milha ali pra ele, velho. Nossa, velho. senhora. Nossa, caralho. Mano, uma viagem pra lua com a sua milha. Cara, eu pensando aqui, pra você gastar 50 milhões, tem que ser um esforço, Eu cara. tava Não é falando- fácil. Eu tava não falando tenho com a minha esposa capacidade. sobre Você eu fala assim, assumo Vilela, aqui. toma 50 milhões Eu pra não gastar. sei, Eu falei, cara, É. como que eu vou gastar 50 milhões? Exato. É. Eu não tenho capacidade. Se me der, eu não ia ter capacidade. Realmente. Pelo menos até agora, pra ganhar, não tive capacidade. Mas se alguém quiser me dar 50 Quer fazer milhões essa pra experiência? testar gastar. 50 milhões eu não ganho em 3 meses, Olê. E eu prometo que não vou gastar com peleleca, que eu tô casado, vai ser Já corrigiu aqui porque a mulher tá assistindo, né? Quer ficar rico pra quê? Agora vai ficar pobre. Eu prometo também que se eu ganhar 50 milhões, não vou gastar em Peleleca. Tem coisa muito mais legal pra gastar. Também Que envolve peleleca. A Peleleca vem com essas coisas. Ele vai comprar um iate, um jato. que também cá entre nós. Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!